O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado Pai, estamos todos aqui reunidos em Teu nome e pedimos por todos que aqui estão, por seus parentes, seus amigos. Nós saudamos a todas as linhas de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força a todos os orixás de Umbanda. Nós saudamos e pedimos a força à fraternidade branca universal, a Miguel Arcanjo e a Melquisedeque. Nós saudamos e pedimos a força à corrente franciscana e ao caboclo Tupinambá. Nós saudamos e pedimos a força a todas as entidades de luz responsáveis por este trabalho e nos colocamos à sua disposição. Gostaríamos, Pai, de lhe pedir por todos que vivem neste planeta, principalmente por aqueles que estão passando por provações. Pedimos, Pai, pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, governantes e governados. Pedimos, Pai, que a sua luz possa abrasar a terra e clarear o intelecto de todos os líderes mundiais, para que eles possam tomar decisões no caminho da paz, para que toda essa humanidade que vive neste planeta possa trilhar seu caminho de evolução sem dor, sem mágoas, sem ressentimentos, caminhando em paz. Pedimos pela paz no Brasil, pela paz no Rio de Janeiro, em nossos lares, em nossos corações. Pedimos, Pai, por todas as crianças que habitam este planeta, mas não só as crianças na idade física, mas todos nós que somos recém-nascidos para as verdades divinas eternas. Mas também pedimos, Pai, pelas crianças encarnadas, principalmente por aquelas que passam necessidades, por aquelas que são maltratadas, machucadas, abusadas, por aquelas que não têm um lar para morar, não têm uma família para amarem e serem amados, para obter apoio, para poderem construir dignamente a sua vida. Que o calor do seu amor possa aquecer o coração de todos os seus filhos, para que de alguma forma possam aliviar as dores desses mais necessitados. Que eles possam caminhar também em seu processo de evolução. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara. Pedimos por todos aqueles que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. E pedimos por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na caixa de solicitação, que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, nascimento de Jesus,
Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. Naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este recenseamento foi antes do que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para alistar-se, acompanhado de Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. E teve um filho primogênito, e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não era praxe romana a exigência de que os cidadãos se locomovessem para ser recenseados na cidade de seu nascimento. Eminentemente práticos, desejando sempre eficiência e rapidez nos resultados, não podiam ficar sujeitos a grandes movimentações de massas populares, que retardariam os negócios. Pequenos comerciantes e agricultores não poderiam abandonar seus campos e suas lojas para transladar-se, e com que recursos, a localidades por vezes distantes, para simplesmente submeter-se a um censo. Seria uma exigência impraticável até mesmo na época moderna, com a facilidade de transportes. Imaginemos uma ordem dessas em nossos dias. Quase a totalidade dos brasileiros teria que transladar-se para a Europa ou a África para serem recenseados. Não seriam os juristas romanos que determinariam esse absurdo há 2 milênios. José teria que viajar 3 dias a pé, abandonando seus afazeres, e isso só porque um de seus ascendentes nascera em Belém. Havia mais de 1000 anos. E por que não teria que ir a Ur, na Caldeia, onde nascera seu ascendente Abraão? De tudo isso, deduzimos que o fato narrado pela frase do evangelista oculta um símbolo altamente místico e expressivo. Então, vamos prestar atenção nesta parte da interpretação que nos revela uma das chaves, para que possamos nos libertar ao mundo divino. Com efeito, na cidade de Belém, havia uma escola iniciática de grande elevação espiritual, mantida pelos essênios, e tradicional no profetismo judaico. Era Belém, de acordo com o significado etimológico da palavra, a casa do pão, mas do pão espiritual, que o candidato à união com Deus devia frequentar antes do encontro sublime. Para essa escola, dirigiu-se o intelecto, José, acompanhado da intuição, Maria, que já estava grávida, pejada de ideias e sensações espirituais, a fim de preparar-se devidamente em Belém para que se desse o nascimento do menino. Notemos que o nascimento se dá pela intuição, só mais tarde atingindo o intelecto. Belém de Judá, diz o evangelista, era a cidade de Davi, ou seja, traduzindo o sentido das palavras, a casa do pão espiritual de louvor a Javé era a cidade do bem-amado, Davi, o santuário do amor feito homem. Observemos, entretanto, que a ida de José a Belém, cidade dos antepassados, exprime uma rememoração das vidas anteriores, uma visão de conjunto de todo o caminho evolutivo já percorrido pelo Espírito, que antes do passo final, deve remontar às suas origens mais remotas, a partir do momento em que entrou no reino nominal. Estando então José e Maria, o intelecto e a intuição, no ambiente propício, dá-se finalmente o primeiro encontro com Deus dentro de nós. Mas notemos que eles estavam sós, pois não haviam encontrado lugar nas estalagens. Significa que ninguém, nenhum agrupamento humano pode ajudar na eclosão da união mística. Somente no isolamento da solidão consegue a criatura unir-se ao Criador. Por isso, o intelecto e a intuição se afastam de todos, entram no santuário do pão espiritual e se recolhem aí, num ambiente simples, a um estábulo. Por que estábulo? Exatamente aí reside outra lição. O estábulo é local próprio de animais, e o encontro se dá quando o espírito se encontra encarnado no corpo, isto é, o corpo denso, constituído de células, que são verdadeiros animais para o espírito, para o eu profundo. Quando se dá a união, quando nasce o menino, o homem novo, a intuição o deita na manjedoura, ou seja,
coloca-o no lugar em que os animais se alimentam. E onde se alimentam de compreensão os homens, senão no cérebro, sede do intelecto. É o cérebro, de fibras nervosas, que alimenta de ideias o homem, ainda animalizado, até que ele atinja as culminâncias da mente, através da intuição. A intuição, pois, deita o menino no intelecto. Maria entrega o filho a José. E a criatura vê descer até a sua pequenez o infinito de Deus. Símbolos maravilhosamente descritos, com sublime transcendência e objetividade singela, jamais alcançados em qualquer livro simbolista da literatura mundial. O que de início se queria demonstrar, porque é a realidade, é que o encontro com Deus só pode dar-se virginalmente, isto é, sem interferência de quem quer que seja. Nenhum mestre pode produzir no discípulo o encontro místico. Só a centelha divina, só a individualidade é que realiza o nascimento. Então, a concepção é realmente virginal e produto de um espírito, não por obra de homem, para defender essa ideia real e sublime e fazê-la permanecer límpida e clara através dos séculos. Bem, temos esse evangelho de hoje, esse trecho do evangelho, só Lucas escreveu esse trecho, os outros evangelistas não escreveram. E pela interpretação do Pastorino, do Torres Pastorino, esse trecho, ele tem uma interpretação muito simbólica. Ele tem, pelo próprio fato que o Pastorino explica, né, que fazer um censo na época, conduzindo as pessoas até o local de nascimento dos seus antepassados, seria muito inviável. E os romanos eram pessoas muito focadas, muito práticas, eles não fariam isso de jeito nenhum. Então isso nos leva a interpretar este evangelho simbólico, que foi o que Pastorino fez aqui, né? Nós estamos chegando perto do Natal. E o Natal significa também para a gente, principalmente os cristãos, o nascimento de Jesus, né? Esse momento que nos remete ao nascimento de Jesus. Então, além de tudo aquilo que a gente normalmente faz no Natal, vamos procurar aprender um pouco sobre essa lição para que a gente possa também despertar o Cristo que vive dentro de nós. Despertar não é a melhor palavra. Para que a gente possa também entrar em contato com o Cristo que vive dentro de nós. Entrar em contato com Deus dentro de nós. Conforme a própria interpretação do Pastorino, ele cita que não existe, não tem nenhum mestre encarnado ou desencarnado que vá fazer a gente evoluir no nosso caminho. Os mestres de luz, eles podem mostrar os caminhos que podemos seguir. Este trecho do Evangelho, interpretado desta forma, é uma das chaves que abrem as portas dos céus. Ou seja, se nós prestarmos atenção, se nós entendermos e praticarmos esse Evangelho, nós poderemos efetivamente alcançar esse mundo divino, alcançar o reino dos céus, que Jesus tanto falava. Mas como se dá isso? Não é através do tumulto, não é através do barulho, do balbúrdio, de orações intermináveis, faladas a altos brados. Não é através de nada disso. Mas sim, é no recolhimento de nós conosco. No momento de interiorização, de meditação. E lógico, para que a gente medite, para que a gente entre em contato com essa partícula divina que vive dentro de nós, nós temos que nos isolar do barulho, de todo tipo de ruído, né? Não só ruído sonoro, ruído visual também, todo tipo de ruído. Então, nós temos que nos apaziguar e temos que buscar esse Deus dentro de nós, para que a gente possa chegar mais próximo do Cristo. O Cristo, chamado de Cristo interno, é essa partícula divina que caracteriza que todos nós somos filhos de Deus, porque trazemos Deus dentro do nosso coração. Toda a criação divina traz o Cristo dentro de si. Por isso somos todos irmãos e somos todos iguais. Então, é buscar o contato
com essa partícula divina. Ou seja, buscar o contato com Deus. Deus, fazer esse contato, a gente não consegue fazê-lo fora de nós, para fora de nós. A gente pode frequentar todos os lugares que a gente quiser, praticar todos os tipos de ritualísticas, mas se a gente não fizer essa interiorização, não vai adiantar muito não. A gente não vai conseguir entrar no reino dos céus, a gente não vai conseguir se libertar de todo esse processo, que é um processo de aprendizado, lógico, da encarnação, e como o Pastorino coloca, é encarnado que a gente pode fazer esse contato. É mais fácil, estando encarnado, que a gente tem maiores possibilidades de fazer esse contato. Então, em resumo, vamos aproveitar o momento do Natal, né, que remete a esse nascimento do Cristo, né? Jesus é chamado de Jesus Cristo, ou Jesus o Cristo, porque ele permitiu que o Cristo se mostrasse plenamente através dele. Por isso que ele é Jesus o Cristo. Mas o Cristo existe dentro de todos nós, dentro de nosso coração. É ali que está o Cristo. Por isso que o nascimento desse contato, ou seja, a iluminação espiritual, ela nasce da intuição, que a intuição tem a ver com o nosso coração. O intelecto tem a ver com o nosso cérebro, né? Mas o intelecto também precisa ser iluminado. Iluminado com o conhecimento que Jesus trouxe, que está registrado no Evangelho, e também com todo o conhecimento espiritualista que existe pelo mundo. A verdade não está num lugar só. Procurem a verdade em todos os lugares. Não acreditem em um lugar só. Busquem. Dá um pouquinho de trabalho, mas a recompensa é... Então, voltando àquilo que eu estava falando, vamos aproveitar então esse momento do Natal. Não digo no dia de Natal, onde tem festas e a gente se reúne com os nossos familiares, isso é muito importante. Mas neste momento que nos remete ao nascimento de Jesus, vamos buscar ver se a gente consegue esse contato com Deus dentro de nós, com o Cristo dentro de nós, nesse processo de interiorização, nesse processo de olhar para dentro de nós, né? De nos acalmar, nos aquietar, entrar em meditação, em oração, né? E ir buscando esse contato, para que a gente se liberte, gente. Para aqueles que estiverem cansados de sofrer, para aqueles que estiverem cansados e acharem que está faltando algo, busquem dentro de vocês. E aí vocês encontrarão a felicidade eterna, a paz eterna, as bem-aventuranças. E como Jesus falou, todo aquele que encontra o Cristo dentro de si, Deus fornece todo o resto necessário. Não significa que a gente vai ter que parar de fazer o que a gente faz, de trabalhar, tá? Mas significa que isso tudo a gente vai enxergar sob uma outra perspectiva, sem apego, entendendo que é uma necessidade que nos ajuda a evoluirmos enquanto estamos encarnados. É isso que significa. Então fica a mensagem desse Evangelho para esse período de Natal aí, para que a gente possa refletir e, quem sabe, conseguir buscar Deus dentro de nós. Senhor, faz de nós instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Sim.